Salmo 27, versículo de número 4. Uma coisa pedi ao Senhor, e é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Até aqui. Eu falei para vocês domingo passado sobre uma lista de prioridades. Eu falava que na passagem de ano muitos de nós fazem listas do que querem fazer nesse ano que está começando e do que não fizeram no ano que passou. E aí eu compartilhei com vocês que na primeira página desse caderno que eu uso para as minhas anotações de mensagens, estava o meu projeto para 2015. E quando eu olhei e percebi que muitas das coisas que eu projetei para o ano passado, boa parte delas eu não consegui cumprir, realmente eu me identifiquei com aquilo que o salmista, esse irmão que escreveu esse salmo, que foi o rei Davi. O rei Davi, o grande rei, escreveu esse salmo. É uma oração. E eu me identifiquei com ele e eu percebi que o que passou, quem sabe, passou. Eu não consegui cumprir no ano que eu passei. Mas eu já não sou mais a mesma pessoa que eu fui em 2015. Eu já não sou mais a pessoa de 2015. As coisas que eu não consegui cumprir se foram. Mas aquilo que eu não conseguia cumprir pode ter me tornado mais maduro, mais experiente, mais forte, preparado para conduzir diante de Deus aquilo que eu espero que 2016 me leve a fazer. E aí na lista de prioridades, enquanto esse irmão, o rei Davi, estava orando, eu imagino que várias coisas surgiram diante dele, inúmeras necessidades, prioridades, coisas urgentes que ele deveria fazer, mas ele enfaticamente fala no capítulo 27, versículo 4, na sua oração, ele diz: uma coisa eu pedi ao Senhor. E até eu compartilhei com vocês uma prática para essa semana, a prática da solidão, de ficar sozinho, de pensar olhando para a sua lista, o que é mais importante para mim? E eu pergunto para você de novo, o que é importante para você? Quem sabe, muitas coisas são importantes, mas só uma realmente é necessária. E às vezes nós corremos atrás do vento, e não o alcançamos. Primeiro, porque nós não podemos vê-lo. Simplesmente nós podemos senti-lo. E às vezes nós corremos atrás do vento, atrás de tantas coisas, e nos cansamos, afadigamos, gastamos tempo, gastamos energia. E eu compartilhei no domingo anterior dizendo que tudo aquilo que é importante, tudo aquilo que é necessário, tudo aquilo que é prioridade, nós gastamos tempo e gastamos dinheiro. Eu vejo hoje, às vezes nós gastamos tanto tempo no nosso carro. A gente compra aquele carro novo, e aí o irmão compra aquele carro novo, com plástico no banco. E não pode acontecer uma sujeirinha, né? No carro dele, vai lá, pega a massa, cerinha de polir, ó, esfrega, até sair. Senão ele manda lá no Gustavo para lavar o carro a seco. Depois eu vou cobrar o merchan. Mas a gente gasta tempo naquilo, cuidando da nossa casa. A gente faz os concertos da casa, não quer que a casa fique feia. Se você tem uma esposa como a minha, que começa a faxina num dia, termina 2 dias depois, atravessa a madrugada limpando a casa, e quando chega a gente em casa, que a casa está, ao meu ver, a casa está linda, maravilhosa, limpa, mas para ela a casa nunca está boa. Ela diz assim: não convida para entrar, atende lá fora que a casa não está legal. Quantos têm esposas assim? Só eu? Olha lá, tem um ser humano como eu ali, ó. Mas passa tanto tempo cuidando,
gasta dinheiro. Isso tem que chamar a nossa atenção. Quando a gente vem para cá no domingo à noite, quando a gente se reúne aqui no domingo à noite, um domingo como esse, qual é a nossa expectativa? Nós temos uma expectativa, nós alimentamos uma expectativa. Você vem para cá e a minha expectativa é de que com essa mensagem, com aquilo que Deus tem para nós, através da pregação, ela seja alimento para você viver a semana. A palavra entre no seu coração, ela produza aquilo que realmente ela tem que produzir, e que durante a semana aquilo crie, gere um efeito impactante no seu coração. Então eu espero que ao olhar para a sua lista de prioridades, você repense, você reavalie, quais são as minhas prioridades? Quem sabe você precisa anotar aí, trazer uma caneta, fazer um bloco de anotação, marcar no seu smartphone, escrever na Bíblia, escrever na mão, na camisa do seu irmão que está na frente. Enfim, só não escreva nos bancos, que não dá para levar o banco embora. Mas você reavaliar a sua vida, reavaliar aonde você está indo, dependendo da sua idade, o que é que você fez da sua vida até aqui, até hoje, dia 10 de janeiro de 2016, dos 10 dias desse ano, o que é que você já fez até aqui? Ou será que a sua mudança, o seu 2016 só está no seu campo de pensamentos, de desejos, na sua lista de desejos do Papai Noel no final do ano? Ou será que você, ao olhar para tudo isso, está realmente disposto, determinado, a sair daquelas portas daqui a alguns minutos e dizer: olha, minha vida não pode continuar sendo a mesma. A minha expectativa é essa, que essa palavra entre no seu coração e você saia daqui disposto a reavaliar a sua vida. Tem coisas do nosso passado que a gente não pode mudar, mas Deus nos dá a oportunidade de mudar o nosso futuro. Tem coisa que não dá para mudar, mas é interessante que um dia nunca é como o outro dia. Enquanto eu estou pregando aqui, eu sei que tem pessoas que estão vivendo os mais variados momentos da história. Tem gente que está aqui e está vivendo o melhor momento da sua vida. Eu entendo que o momento do Fernando e da Luciana é um momento único. Eles estão tendo a oportunidade de apresentar a filha deles, herança do Senhor, presente do Senhor, uma vitória. É uma vitória. Quando uma criança nasce, depois dos meses de gestação, é uma grande vitória. Uma grande vitória. Porque ninguém sabe se vai nascer, como vai nascer. Por mais avançada que seja a medicina, tem coisas que nós não temos o poder de mudar. Só Deus tem esse poder. Então a gente tem que olhar para nós também e entender o seguinte: eu não posso continuar vivendo a minha vida de qualquer jeito. Eu não posso olhar para a minha vida e achar que ela nunca vai acabar, porque um dia ela vai acabar. E quando nós olharmos no retrovisor da vida, o que é que nós vamos ter no nosso coração? Que sentimento vai ser mais forte, mais evidente? Vivi minha vida de uma maneira como eu queria ter vivido. E posso dizer, como aquele grande personagem bíblico diz: Senhor, pode dispensar o teu servo em paz, meus olhos já viram a tua salvação. Simeão, quando viu Jesus diante dele. Ou será que nós vamos partir para a eternidade com aquele sentimento de que vivi uma vida de qualquer maneira? Será que isso é importante para vocês? Será que isso é importante para nós que estamos aqui essa noite? Com certeza, porque você pode estar aqui também, estar vivendo um momento muito difícil da sua vida, um momento em que você não sabe o que fazer, para onde ir, que decisões tomar. E eu estava aqui no momento do louvor e eu orei e pedi a Deus que essa palavra fosse resposta de oração para a sua vida. E eu queria compartilhar a história com vocês de uma família. E a Bíblia vai dizer, em Lucas, capítulo de número 10, versículo de número 38, que Jesus entra numa aldeia chamada Betânia, na casa de um homem chamado Lázaro. E esse homem Lázaro tinha duas irmãs, uma chamada Maria e outra chamada Marta. Lázaro é aquele irmão que Jesus ressuscitou depois de 4 dias. Quem se lembra dessa história? O homem morto há 4 dias, desenganado pelos médicos, desenganado por todos.
Jesus não estava no momento em que eles esperassem que Jesus estivesse. E isso traz para a gente uma lição preciosíssima, porque tem momentos que a gente chora, tem momentos que a gente grita, tem momentos que a gente clama, tem momentos que a gente ora, tem momentos que a gente bate o pé, tem momentos que a gente bate a mão, tem momentos que a gente empurra a porta e a porta não abre. Mas sabe o que eu aprendo com isso? Que para essas coisas só existe uma resposta: Deus tem o melhor para aqueles que o amam. Paulo disse em Romanos capítulo 8: todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Sabe o que quer dizer isso? Tem uma conspiração acontecendo. Por trás dos bastidores da história, ouça bem isso. Por trás dos bastidores da história, onde a escuridão oculta dos nossos olhos aquilo que Deus está fazendo, Deus está trabalhando, Deus está se movendo. O silêncio de Deus não quer dizer que Deus não está vivo, quer dizer que Ele está se movendo, porque Ele tem algo melhor do que nós podemos imaginar. Jesus não entra na história na hora que Maria e Marta precisam. Interessante isso. Pode ser que você tenha orado, sua oração tenha sido uma oração perseverante. Você orou, gritou, disse: Deus, por quê? Justo agora, justo hoje, quando eu mais precisava que o Senhor estivesse aqui, aonde está Deus? Quem dentre nós nunca se perguntou? Eu já me perguntei muitas vezes. Muitas vezes eu me perguntei: Deus, aonde o Senhor estava quando eu precisei? Aonde o Senhor estava quando eu orei e a resposta não veio? Quando eu precisava tomar uma decisão e o Senhor não falou comigo e eu tomei a decisão e a decisão foi uma decisão errada. Quando eu precisava que o Senhor iluminasse os meus passos, porque eu me sentia na escuridão e a única coisa que eu vi foi uma escuridão maior. Quem sabe a resposta de Deus para mim e para você seria essa: eu estava no controle de tudo. Obrigado, Senhor. Eu estava no controle de tudo. Você pode não ter visto, mas eu estava lá. E agora, Jesus entra na casa dessa família novamente, irmãos, e ele está sendo servido. Tem um jantar preparado. Coisa boa é comer, né? Que coisa boa é comer, gente. É uma coisa, eu acho que um dos maiores milagres de Deus para a vida do ser humano é a capacidade de poder se alimentar, de poder comer, e comer bem. E comer bem, de repente aquele prato de arroz e feijão com ovo, meu Deus. E a gente levanta a mão para o céu e diz: ó God, ó Deus, te dou graças pelas galinhas do mundo, te dou graças porque o Senhor criou as galinhas para botar esse ovo gostoso. Que coisa boa, que coisa boa, é ou não é? Aquele arroz com aquele ovinho molinho por cima, meu Deus. Tem ovo em casa? E Jesus está lá, Maria e Marta junto com ele. E é interessante que Maria, né, aí nós temos dois perfis de pessoas diferentes. Primeiro, de um lado, Maria. Vamos tentar enxergar Maria? Maria, ela quer estar perto de Jesus. Ela quer estar onde Jesus está. É a maneira de Maria servir a Deus, agradar a Deus, agradar a Jesus. A maneira dela agradar a Jesus é ficar onde Jesus está, olhando para Ele. Eu imagino Maria, Jesus assentado e Maria olhando para Ele, ouvindo Jesus falar. Simplesmente é isso que ela quer fazer. Marta, de outro lado, é um perfil agitado, inquieta, trabalhando para lá e para cá, correndo atrás de tudo, tentando resolver todas as coisas por si mesma. Maria simplesmente quer ouvir Jesus falar. Marta, atarefada, inquieta, trabalhando. E elas representam dois perfis de pessoas que frequentam as igrejas.
Nós estamos num culto, nós tivemos um período de louvor. Nada é mais importante. O louvor não é mais importante que a palavra não é mais importante que o louvor. É um conjunto de elementos que fazem do culto que o culto seja agradável a Deus. Porque nós não viemos aqui para receber, nós viemos aqui para oferecer. Essa é a diferença. Então você não veio aqui para receber algo de Deus, você veio para oferecer algo para Deus. O culto é uma oferta. Então nós viemos para ofertar algo para Deus aqui essa noite. E é interessante que muitos de nós vêm para um culto como esse, e o culto é agradável, a música é agradável, as pessoas são agradáveis, você sente paz, você sente Deus nesse lugar. Mas muitos de nós, eles vêm para uma reunião como essa, elas ficam inquietos. Eu respeito e sei e entendo que cada um de nós tem uma experiência pessoal religiosa, é individual, é particular. Mas entenda que quando nós ficamos inquietos, ficamos preocupados, quando às vezes a gente não vê a hora do culto acabar, fica olhando para o relógio, meu Deus, mas que hora que vai acabar esse culto? Às vezes a gente vem para o culto pensando na hora que vai terminar. A gente já chega para o culto e a primeira oração que a gente faz é: Senhor, obrigado pelo final desse culto. Obrigado porque o culto terminou e o culto foi maravilhoso. Essa é a primeira oração que ele faz. E não é porque é a oração da fé, porque ele sabe que o culto foi maravilhoso, porque não vê a hora do culto terminar, porque ele não tem prazer em estar ali, ele não tem alegria em participar do culto. Hoje nós temos uma banda que toca, que é uma bênção. Nós somos abençoados. E nós vemos que, independente de quem esteja aqui, nós somos abençoados todos os domingos, porque o nível é o mesmo. Agora vamos imaginar pessoas em países muito pobres, ou no nosso país mesmo, em lugares onde eles não têm o acesso a instrumentos musicais, a equipamento de som, a luzes. O pessoal vai para o culto de barco. A igreja tem que ser numa palafita, se chover muito alaga tudo. Irmãos, eu já tive a oportunidade de ver a alegria dessas pessoas estarem naquele lugar, porque estar para eles ali é a melhor coisa que poderia acontecer. É aquilo que o salmista disse: uma coisa eu pedi ao Senhor, uma coisa, e esta coisa que eu pedi é a mais importante. E sabe o que eu tenho visto ultimamente? Que a gente corre, se cansa, como Marta, está inquieta, tem muita coisa para fazer, e perde a melhor chance, a melhor oportunidade. A gente está fazendo muita coisa para Deus, e deixa eu te contar uma coisa, se você não sabia ainda: Deus não precisa que você faça nada para Ele. Interessante isso, né? Deus não precisa que você faça nada para Ele. Deus não precisa do nosso louvor, Deus não precisa das nossas ofertas, Deus não precisa que a gente faça nada para Ele. Marta representa essa pessoa que quer fazer muita coisa para Deus, cansa, se afadiga, estressa, fica exausto, e aí começa a olhar para Maria, sentada ouvindo Jesus falar, e fica perturbada, fica incomodada, porque ela está correndo, fazendo um monte de coisa, e ela olha para Jesus e diz: mas Senhor, manda que a minha irmã me ajude. E aí Jesus olha para Marta e diz: Marta, Marta, você está correndo atrás daquilo que não é importante, você está correndo atrás daquilo que não é necessário. Maria escolheu a melhor parte. Perceba uma coisa, gente: o Evangelho é muito mais simples do que a gente pode imaginar. Andar com Deus é muito mais simples do que a igreja ensina que deve ser. Andar com Deus é muito mais leve. E Jesus disse no Evangelho de Mateus capítulo 11, versículo 28: venham a mim, todos vocês que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, venham a mim e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo que é leve e o meu fardo que é suave. E aí as pessoas vêm frequentando as igrejas, e ao invés da vida delas melhorarem, pioram.
porque elas abandonam o jugo que elas julgavam, o jugo que elas julgavam ser pesados, e tomam sobre elas o jugo da religião, e a religião se torna mais pesada para elas do que a vida que elas viviam lá fora, e é por isso que tem muita gente que desiste da caminhada, tem muita gente que prefere ficar vivendo fora, distante de Deus, a vida que elas querem viver independente de Deus, porque viver a vida que elas aprenderam na igreja é muito pesado. Se te ajuda, queridão, queridona, eu estou aqui para dizer uma coisa: andar com Jesus é muito mais simples do que você imagina. Agradar a Deus é muito mais leve do que a igreja te ensinou. O evangelho é muito mais descomplicado do que os homens complicaram. Qual é o caminho? A oração do salmista Davi: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que é estar aonde o Senhor está. Então, stop, para tudo, desliga as máquinas, e vamos pensar, reavaliar a nossa vida cristã hoje, e olhando para dentro da gente, perceber se a gente não está fazendo aquilo que é errado. Quem sabe a gente corre, não corre? Vamos correr, corre. Eu sei que tem um momento da vida da gente que a gente tem que correr mesmo, a gente vai ter que trabalhar mais, vai ter que dormir menos, mas não é a vida toda, porque que adianta, diz a Bíblia, o homem se desgastar, trabalhar muito e não ter alegria no seu trabalho? Não é isso que a Bíblia fala? Que adianta você ganhar muito dinheiro? Que adianta você se desgastar? Que adianta você angariar fundos, angariar recursos? Não, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ter segurança, eu tenho que ter recursos, eu tenho que ter uma casa melhor, eu tenho que ter um carro melhor, eu tenho que estudar mais. Vou repetir, há momentos na vida que nós precisamos fazer isso, mas não são em todos os momentos. E a Bíblia vai dizendo que adianta o homem trabalhar dessa maneira e não ter alegria no seu trabalho. Eu já vi muito rico triste, mas já vi muito pobre feliz. Mas também já vi muito pobre infeliz e muito rico alegre, porque aprenderam a alegria do contentamento. Não importa o quanto eu tenho, o que importa é o que eu faço do que eu tenho. Não tem problema nenhum em ter dinheiro, o problema é ser servo do dinheiro. Maria e Marta ensinam muito para a gente. Quem sabe se nós, ao invés de nós corrermos atrás das coisas, nós usássemos a chave do segredo. Jesus falou: quando você quiser falar com o seu pai, entra no teu quarto, fecha a porta atrás de você e ora em secreto, e o teu pai que conhece as tuas necessidades te recompensará. O que nós aprendemos com isso, gente, essa noite? Que às vezes a gente está correndo atrás das coisas e está deixando o que é mais importante de lado. Senhor, é da tua vontade? Porque às vezes a gente está trabalhando tanto e chega no final do ano, a gente trabalhou, e aí você olha para a sua conta bancária, ela não aumentou nem nada, pelo contrário, diminuiu. Às vezes você se esforçou tanto e não conquistou nada, porque você correu atrás daquilo que não era a vontade de Deus. Mas a Bíblia diz em Romanos capítulo 12, que nós precisamos conhecer a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. E a minha oração nessa noite, irmãos, é que nós possamos receber de Deus sabedoria, para descobrir qual é a vontade de Deus para a nossa vida. É por isso que as pessoas procuram conhecer o futuro, né? Quem sabe alguém entre nós aqui, de algum momento, já procurou conhecer o futuro. Saiba o seu futuro. O homem tem curiosidade de saber o futuro, porque tem medo do futuro, tem medo do amanhã, tem medo de ficar pobre, tem medo de ficar doente, tem medo de perder saúde, tem medo de perder a vida. Mas deixa eu dizer uma coisa para você essa noite, sem medo de errar. Se nós confiarmos em Deus, nós podemos dormir tranquilos. Se nós confiarmos em Deus, a gente pode colocar a cabeça no travesseiro e descansar, porque sabe que Deus está cuidando do dia de amanhã. Jesus disse: por que vocês estão preocupados, gente? Por que estão preocupados com o dia de amanhã? Vocês já olharam para os pardais? Pardal não trabalha,
E alguém já viu filhote de pardal morrer de fome? Alguém já viu notícia na televisão, Jornal Nacional, chamado urgente: milhares de filhotes de pardal estão morrendo de fome? Quem já viu uma notícia dessa? Alguém já viu? Nunca ninguém viu. Por quê? Porque Deus cuida dos filhotes de pardais. Quanto vale um pardal? Um dia eu fiz essa pergunta, e eu fiquei sabendo depois que ficaram discutindo o que era mais caro, o pardal ou a gaiola. O pardal não vale nada. E aí Jesus vem dizendo: vocês valem muito mais do que os pardais, vocês valem muito mais do que eles. E se o meu Pai do céu cuida desses pequenos animais, que valem muito menos do que vocês, não vai cuidar de vocês? Então que a gente saia daqui essa noite não praticando deboísmo. Sabe o que é deboísmo? Estou de boa. Estou de boa. Né? Tá igual a música do Fala Mansa. Ha, 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 estou rindo à toa. Não é isso que eu espero que a gente faça hoje. Eu espero que a gente saia daqui, eu e você, todos nós, a gente saia daqui confiando em Deus. A gente sai daqui com o sentimento de que, eu estou fazendo a coisa certa. Eu estou escolhendo a melhor parte. Eu não quero ser Marta, que fica inquieta, desesperada, correndo para lá e para cá, tentando resolver as coisas por mim mesmo. Quem sabe você veio para cá hoje e você está tentando resolver as coisas do seu jeito. Espero que a gente possa mudar a partir de hoje. E que a partir de hoje a gente possa fazer como Maria, ficar aos pés do Senhor Jesus, para ouvir dele a maneira de resolver as coisas. Eu, como pastor, eu já passei muito por isso, já fui Marta muitas vezes. Os problemas começam a acontecer, começa a ter problema, e eu tento resolver as coisas por mim mesmo, né, amor? Tentando resolver as coisas com o meu braço, com a minha sabedoria, com a minha experiência, com a minha maturidade. E aí eu tive que aprender que se ele não fizer, eu também não posso. Zacarias capítulo 4, versículo 6. O profeta diz: não por força e nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Então aqui para te dizer uma coisa, meu irmão, pare de tentar resolver as coisas do seu jeito. Está difícil, eu sei que a gente está em crise, o Douglas orou, né? O mundo está em crise, o Brasil principalmente está vivendo uma grande crise. Ninguém sabe para onde vai chegar o dólar, ninguém sabe para quando vai a gasolina. Tem um monte de gente aqui na igreja que depende de vender, depende de comprar, depende de alguém entrar no seu estabelecimento para prestar serviço. E ao invés de nós ficarmos desesperados, que a gente possa olhar para as pessoas que entram no seu estabelecimento, que compram o seu negócio, que compram a sua prestação de serviço, que você possa olhar para elas e dizer: Senhor, está nas suas mãos. Está nas suas mãos. Eu quero escolher a melhor parte. E a melhor parte é confiar em Deus. É confiar no Senhor. Amém. O segundo ponto dessa mensagem, que está ligado à mensagem do domingo passado, é sobre a nossa perseverança. Então, o primeiro ponto, prioridades. Confiar em Deus acima de qualquer coisa. Segundo ponto, perseverar por aquilo que você acredita. Romanos, capítulo número 5. Eu quero ler esse texto com você. Romanos, capítulo 5. Versículo de número 3 em diante, a Bíblia vai falar o seguinte: não só isso, mas também nós nos gloriamos nas tribulações. Nas tribulações. E eu quero dar um pause aqui para falar o seguinte: o que é tribulação? A Bíblia diz, Salomão disse, o rei Salomão, o grande sábio Salomão disse assim, Deus faz nascer o sol sobre justos e injustos. O justo fica doente? Fica. O justo morre de câncer? Morre. O justo é atropelado? É atropelado. O justo fica desempregado? Fica desempregado. O justo passa por tribulação?
Passa. Mas o injusto também passa. Deus faz nascer o sol para todo mundo. Então nós precisamos parar de ser trágicos. Sabe o que é ser trágico? O trágico é aquela pessoa que diz assim: pastor, depois que eu virei crente, como se fosse o lobisomem, né? Ou o super-homem. Ele entra numa cabine telefônica e sai de lá, né? Vestido de uma malha azul, de uma capa vermelha. Depois que eu virei crente, o meu mundo virou aquilo que vocês imaginaram aí. Depois que eu fui para a igreja, acabou minha vida. Acabou tudo. Perdi emprego, perdi a mulher, perdi o marido, perdi as pingas, perdi tudo que eu tinha, perdi. Só que é o seguinte, a pessoa que também não está na igreja, e estar na igreja não quer dizer que você é salvo, então escute bem isso com atenção. A pessoa também que não frequenta a igreja, também perde o marido, também perde a mulher, também perde as pingas, também perde emprego. Então a gente precisa parar de ser trágico e achar que tudo é o diabo. Nossa, pastor, meu carro quebrou, foi o diabo. Nossa, pastor, eu acordei 11 horas da manhã na segunda-feira e eu escutei um barulho de uma escada subindo no poste de energia da minha casa. Eu vi lá, eram os demônios da CPFL cortando a minha luz. Tinha uns anjos do diabo cortando a minha luz, e eu estendi a minha mão e disse: eu te repreendo, anjo da CPFL, demônio. Aí eu vou te perguntar: minha irmã, você pagou a conta? Quem sabe você está rindo, você já fez isso, né? Então, a gente precisa parar de ser trágico, achar que tudo é o diabo, que você é o para-raio das tribulações, parar com o espírito Lip Hard. Lembra que eu falava do espírito Lip Hard? Lembra o Lip Hard, o leão e a hiena? Céus, vida, azar, tudo me acontece, né? É engraçado esse sotaque, né? Hoje eu liguei no 0800 da Netflix para resolver um negócio, e o cara me atendeu, né? Uma pessoa me atendeu, e ele falou assim: cara, primeira vez que um atendente de telemarketing conversa comigo daquele jeito. Ele falou: cara, você está falando da onde? Eu estou falando de Botucatu. Ele falou assim: rapaz, eu reconheci o seu sotaque. Eu falei: mas eu estou caipira, né? Ele falou que eu sou de Piracicaba, mas eu estou morando em Portugal. Ele me atendeu lá de Lisboa. E eu acho que ele ficou aqui, uns 20 minutos conversando comigo, da vida dele. Ele contou a vida inteirinha dele para o meu atendente de telemarketing. E graças a Deus resolveu o meu problema. Que maravilha, esse é o mais importante. Mas eu podia ligar lá e falar assim: cara, eu preciso que você resolva o meu problema e tal, né? Ele podia: não vou resolver seu problema. Ele falava: é o Satanás que está aí mesmo, né? Então a gente precisa tomar cuidado com isso, porque nem tudo que acontece de ruim é o diabo. Então precisa parar de ser trágico, mimimi, né? Espírito Lip Hard. Olha, está com dificuldade, Senhor, está nas tuas mãos. E vamos voltar para a tribulação? Aprendido essa lição? Então vamos parar com ser trágico e entender o seguinte: não é porque eu sou crente que o diabo se levanta contra mim, que tudo pode acontecer para a pessoa boa e para a pessoa ruim. Vamos parar com isso? Vamos aprender essa lição? Então vamos continuar. Olha lá, não só isso, mas também nós nos gloriamos nas tribulações. Coisa de louco, né? Negócio, perde o emprego ali, glória, eu perdi o emprego, meu Deus, Jesus é maravilhoso. É isso que Paulo está dizendo aqui. Porque sabemos que a tribulação produz o que em nós? A tribulação produz perseverança. A tribulação produz perseverança. Não é isso que está escrito aí? Ou não? Não, sua Bíblia está errada então, irmã. Na minha está escrito assim: não só isso, mas também nós nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Produz perseverança. A minha está escrito assim: perseverança. O que é ser perseverante, Gustavo?
Gente, a palavra perseverança, ela vem do jamaicano teimosia. Vocês acharam que eu ia falar do grego, né? A palavra perseverança vem do jamaicano teimosia. É o seguinte, ó, você pode, né, igual a Lu quando eu queria namorar com ela. Eu ia para a porta da casa dela e não saía de lá. Até um dia eu falei, você é chato, hein? Sabe aquele negócio, você bate na porta, até que a porta abre? A não ser que não seja a vontade de Deus. Porque se não for a vontade de Deus, a porta vai ser blindada, fechada, vai ser... Você não tem ideia como ela pode ser. Mas seja teimoso. Sabe aquilo que você entende que é a vontade de Deus para a sua vida? Sabe aquela tribulação que vem para te esmagar, vem para te aprisionar, a dificuldade? Perseverança. E a perseverança ela vem da experiência. Vamos continuar lendo? A perseverança produz junto com ela um caráter aprovado. E o caráter aprovado é a esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações. Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Já viu o lavrador? Que olha para fora e diz assim, ó, sem ter uma nuvem no céu, ele diz, vai chover? Por que ele fala isso? Porque ele tem experiência. Ele tem experiência. Sabe aquela situação que aquele casal mais jovem está passando dificuldade, briga, né? O cara chega em casa com o boné virado, a mulher já está com o avental dos avessos, o cachorro está com o rabo no meio das pernas, escondido atrás do fogão, as panelas estão na sala. Sabe aquela situação que você vê que já está quase no final? Chega um casal mais experiente e diz assim, ó, fica tranquilo, daqui a pouquinho o boné desvira, o avental volta ao comum, a panela vai passando do fogão e tudo acaba em beijo. Nós somos casados, sabemos que é assim. Então, queridos, quando nós passarmos por tribulação, ó, não desista. Será que isso é importante para você essa noite? Porque pode ser que você tenha entrado aqui hoje pronto a pendurar a chuteira, pronto a desistir. E eu me lembro de uma história, para terminar, estou acabando, se o louvor quiser me acompanhar, queria convidar vocês. Eu me lembro de uma história em que Jesus chega numa praia e ele encontra um homem lavando redes. Quem está comigo diz amém. Vamos tentar imaginar isso? Ele chega na praia e encontra um homem, um pescador, lavando as redes. O que isso queria dizer? Que o expediente havia terminado. Quando Jesus chega na beira da praia e encontra Pedro, um pescador experiente, lavando redes, ele diz, Pedro, bora lá, bora de volta para o mar. Jesus, quem sabe, não entendia nada de pesca. Qual era a profissão de Jesus? Carpinteiro. Jesus entendia de construção. O carpinteiro é comparado a um pedreiro hoje. Jesus entendia de construção. Pedro olha para ele, né, meu irmão, e diz assim, ó, cara, você está louco. Você não entende nada de pesca. O que você entende é de parede, de telhado, dessas coisas. Mas existem momentos na nossa vida que o bom não é questionar. O bom é simplesmente obedecer. Porque tem coisas que a gente não entende na hora. Pode ser que as coisas estejam acontecendo na minha vida, na sua vida, no dia a dia, no cotidiano, que você não esteja entendendo nada. Mas deixa eu te ajudar. Um conselho. Deixe Deus te conduzir. Deixa Deus te levar. Nós não sabemos o dia de amanhã, mas Ele sabe. Nós não sabemos o que vai ser de nós daqui a alguns minutos, mas Ele conhece. Ele sabe muito bem. E Pedro não questiona. Pedro simplesmente entra no barco com Jesus e vai para o meio do mar. Quando ele chega no meio do mar, ouça com atenção. Quando ele chega no meio do mar, Jesus olha para aquele pescador experiente e diz assim: meu amigo, agora é a hora. Agora é a hora de saber quem eu sou.
e de saber que vale a pena confiar em mim. Escute bem, às vezes nós temos medo, e o medo limita aquilo que Deus tem para a nossa vida. O medo não limita Deus, Deus não conhece limites, mas às vezes o nosso medo gera em nós a falta de fé, e a falta de fé limita aquilo que nós podemos viver em Deus, ou viver com Deus. Se Pedro tivesse ficado limitado à pesca frustrada que ele teve na noite anterior, ele diria: olha, eu pesquei a noite inteira e não peguei nada, eu não vou tentar novamente, eu não vou voltar para dentro do mar, eu não vou sujar as minhas redes de novo, eu não vou gastar o meu tempo em um lugar que eu sei que não tem peixe. Lembra de Maria e Marta? Na noite anterior, Pedro agiu como Marta, mas na manhã, Pedro agiria como Maria. Quando ele chega no meio do mar, vamos tentar imaginar isso? No meio do mar, Jesus e Pedro, só os dois. Jesus olha para ele e diz: meu amigo, agora é a hora. Vamos imaginar que o Lê fosse Pedro. Agora é a hora. Joga a rede. Você já imaginou o que passou no coração daquele irmão, do Pedro? Jogo ou não jogo? Faço ou não faço? Isso acontece com a gente ou não? Acontece. Tento mais uma vez ou desisto? Persevero ou abandono? Continuo correndo ou sento e choro o leite derramado? Eu queria muito e desejo muito isso, que o Espírito Santo venha sobre nós essa noite, irmãos, e que Ele desperte em nós um espírito de teimosia no bom sentido, para que a gente não desista daquilo que é a propósito de Deus para a sua vida, que a gente não desista, mas que a gente possa ir para o meio do mar, com a rede, que na noite anterior voltou vazia, disposto a jogar a rede, onde Jesus quer que a gente jogue. Pedro pega a rede, Gustavinho, limpinha, de dentro do barco, e joga. Acordei ela de novo? Não. Ele joga, e quando ele joga a rede começa a afundar. E quando a rede começa a afundar, ele sente o braço ficar pesado, e começa a puxar a rede, começa a puxar, e a Bíblia diz que a rede fica tão cheia que quase se arrebenta. Sabe o que eu aprendo com isso? Vale a pena acreditar quando eu não acredito mais. Vale a pena ser teimoso quando todos à minha volta estão dizendo para que eu desista, porque eu sei que confiar em Deus ainda é a melhor solução. Às vezes a gente precisa ficar quietinho. Aquietai-vos, Salmo 46, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Às vezes a solidão vem, a quietude vem, mas ela não vem para nos matar, ela vem para nos aproximar de Deus. Isaías capítulo 55, 57, Deus disse: eu sou o alto e o sublime, habito no alto lugar, no lugar sublime. Se parasse aí, Deus ficaria muito distante de nós, não ficaria? Mas o texto continua dizendo: eu sou o Deus que habita nesse lugar, no lugar alto, no lugar sublime, mas eu sou o Deus também que habita com o quebrantado e contrito. O que é o quebrantado? O quebrantado é aquele que não tem mais nada, é o quebrado literalmente, é aquele que olha para si mesmo e diz: Deus, minhas forças se acabaram, eu não tenho de onde tirar forças mais, eu não acredito, eu não tenho mais para onde recorrer. E é nessa hora que o Senhor aparece. E eu realmente acredito que essa mensagem pode fazer toda a diferença sobre as nossas vidas a partir de hoje. Gostaria que nós fechássemos os nossos olhos por um minuto.
Que você possa fechar os seus olhos. E que você por alguns minutos reavaliasse suas prioridades. E olhasse para a oração de Davi. Quando ele escancara diante dos nossos olhos o coração. Um coração dependente. E diz: uma só coisa eu pedi ao Senhor, e a buscarei, que eu possa habitar em sua casa todos os dias da minha vida. Que você possa reavaliar isso agora. Que você possa olhar para a sua vida, que o Espírito Santo nos ajude. Faça isso agora. Senhor, nos ajude. Que todas as outras vozes sejam silenciadas e que somente a voz do Seu Espírito seja ouvida, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Que as demais vozes sejam silenciadas e que a voz do Seu Espírito Santo seja ouvida em nossos corações. Que essa seja, Senhor, a noite de uma grande revolução, a noite de uma grande mudança, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.